Olá, quinto ano. Vamos dar continuidade ao capítulo 6, Produção e Trabalho no Brasil, no livro de Geografia. Na página 72, nós temos Desenvolvimento Tecnológico e Trabalho. As técnicas são um conjunto de modos de produzir mercadorias e de oferecer serviços. Nos dias atuais, o trabalho ele está sempre associado, sempre ligado ao constante desenvolvimento das novas tecnologias, né? As novas técnicas estão ligadas ao trabalho, ao desenvolvimento do trabalho. Isso porque, com o aumento, com o ritmo do trabalho, houve também a substituição de parte da mão de obra humana pelas máquinas, né? O desenvolvimento tecnológico, ele trouxe muitos benefícios para o ser humano. E também, houve também, com essa substituição, fez surgir novas profissões, mas também outras profissões, elas desapareceram ao longo dos anos. Né? O desenvolvimento tecnológico, nos últimos 50 anos, ele trouxe imensos progressos para a vida do ser humano, como podemos citar nos transportes com aviões supersônicos, trem-bala, na parte de comunicação com o celular, a internet, a medicina, diagnóstico por imagem, genética, robótica. Na nossa vida diária, nós temos novos materiais, os eletrodomésticos que facilitam a nossa vida, congelados, né? E muitas outras coisas que facilitam a vida, mas também, por outro lado, esgota o meio ambiente, né? Também tem esse outro lado. O trabalho e os setores da economia, né? Nós vimos a questão do trabalho e também nós temos os setores, alguns setores nessa divisão. Nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário ele é composto pelas atividades agropecuárias, que envolve tanto a agricultura como a pecuária. E também o extrativismo, que é ligado ao extrativismo mineral, vegetal e animal. Eles produzem alimentos e exploram os recursos naturais para obter matérias-primas para os setores seguintes, né? Para produzir diversos produtos no setor secundário. Aqui nós podemos perceber, nessas imagens, a imagem A mostra, né, uma pessoa tirando o leite de uma vaca. Já na imagem B, a gente percebe já a substituição, né, a máquina fazendo esse trabalho, mas também precisa de uma mão de obra qualificada para manusear a máquina. Na foto C, podemos perceber a questão da irrigação com um agricultor. Na foto D, a gente percebe já a substituição da máquina fazendo esse trabalho. Então, os diferentes tipos existem também os diferentes tipos de extrativismo, né? Também eles tiveram grandes mudanças ao longo dos anos. O extrativismo animal, né, a gente pode perceber como a pesca, ele ainda hoje é realizado tanto na forma tradicional, que aqui a gente pode ver, ó, um pescador utilizando as formas tradicionais, mas também existem a pesca industrial, que utilizam grandes máquinas, né? Grandes barcos e extraem das águas muitos peixes. Na questão do extrativismo mineral, também passou por transformações ao longo dos anos, mas também adotam tanto as técnicas tradicionais do uso manual, como também as máquinas. As máquinas estão presentes, como podemos observar nesse minério de ferro aqui, ó, em Minas Gerais. As máquinas estão presentes também, certo? No setor secundário, ele já abrange a geração de energia, tanto na construção civil como principalmente na indústria. A construção civil, ela é um segmento que reúne as atividades relacionadas à construção de obras, né? A construção de estradas, de casas, edifícios, pontes, certo? Então, com o avanço da tecnologia, no século XVIII foi marcado pela Revolução Industrial,
onde as máquinas começaram o processo de industrialização e as máquinas começaram a substituir, né, a mão de obra humana. Então, foi nesse século XVIII, com a Revolução Industrial, na Inglaterra, certo? Aqui nessa imagem, nós podemos observar o mapa do Brasil e os trabalhadores na indústria. Isso é uma fonte de 2016. Aqui observamos o número de trabalhadores na indústria. A gente percebe que a região sul e alguns estados da região sudeste predomina mais, né, a indústria. Então, a gente percebe nessa cor mais escura que tem mais de 500 mil, né, número de trabalhadores na indústria. Então, a gente percebe que a região sul e sudeste ainda concentram, né, essa grande produção. A gente observa também no mapa Tocantins, Amapá, Roraima e Acre. A gente percebe que ainda são estados, né, esses estados claros, ainda são estados que têm uma quantidade menor, têm uma produção menor, né, de trabalhadores na indústria. O setor terciário já é o setor que constitui já o comércio e a prestação de serviços, né? Então, hoje é um dos maiores setores no nosso país, né? Ele representa a última etapa do processo produtivo, né? Desde o primário e secundário, então ele chega ao terciário, que já é a parte do comércio e a prestação de serviços, né? Então, esse é um setor muito forte, é um setor que abrange muito ainda o nosso país. É o setor responsável pelas vendas das mercadorias, né? Então, ao longo dos anos também, o comércio eletrônico, ele também surgiu, né? As pessoas passaram a comprar muito pela internet. Então, esse é o chamado comércio eletrônico, né? Hoje, principalmente com a pandemia, o comércio eletrônico ele aumentou muito, né? Para evitar das pessoas ir até o comércio, a facilidade de comprar pelo celular, pela internet, é muito grande. Então, esse setor, né, esse setor terciário, ele é muito forte com o comércio eletrônico, né? A prestação de serviços, ela abrange as atividades ligadas à educação, à saúde, às atividades bancárias, ao turismo, à comunicação e muitas outras atividades, né? A gente percebe isso como os profissionais, os taxistas, os advogados, médicos, professores e muitos outros fazem parte desse setor terciário. A importância da energia. As fontes de energia, né? Nosso país ele é muito rico, ele é muito conhecido pela sua fonte de energia, né? As fontes de energia elas são essenciais para o funcionamento das máquinas, dos equipamentos utilizados nos setores, né? Nos setores que a gente acabou de ver. Então, a energia, a importância da energia para a economia é enorme, né? Para o nosso cotidiano também. Então, no Brasil, a energia ela é produzida principalmente pelas fontes de petróleo, de água, que é o exemplo das usinas hidrelétricas, né, que transformam a força das águas em energia, em eletricidade, o gás natural, né, e o etanol, que é um biocombustível gerado pela cana-de-açúcar, é muito usado também hoje, né? A energia, outros tipos de energia também, que são fontes como energia solar, né, através do sol, dos raios do sol, a energia eólica, que é a energia produzida pelos ventos, a energia nuclear, é uma energia que é utilizada pelo metal chamado urânio, né? Aqui no nosso país nós temos algumas usinas nucleares lá no Rio de Janeiro. Aqui nessas imagens a gente pode perceber, né? Aqui é uma imagem de uma hidrelétrica. Na imagem B, aqui são imagens de um parque eólico em Maranhão, que é a energia dos ventos. E aqui no Pará é exemplo de energia solar, né? Energia através do sol. Então, a energia é muito importante. E nós temos diversas outras fontes, né? Que a gente pode perceber. Então, ela é muito importante tanto para o nosso cotidiano como para a indústria,
certo? Bons estudos e beijos de tia Patrícia. Vamos às nossas atividades.